não se sentir confortável, pode desligar a sua câmara. E passando então àquilo que nos move, começamos por apresentar os objetivos deste webinar. Desde já, criar aqui uma aproximação com todos os nossos membros, dada então a importância que é esta eleição para o Conselho Nacional. Também dar a conhecer a nossa lista e as nossas pessoas, uma vez que para nós a nossa lista são as nossas pessoas, e permitir que todos os membros da IEL façam parte deste momento e façam perguntas, questões, que nos conheçam melhor. Portanto, queremos sobretudo clarificar ideias e os conteúdos desta lista. Como participantes vamos ter a Mariana Leitão, a nossa cabeça de lista, o Bruno Horta Soares e o Mateus Costa. Mariana, não sei se queres dar alguma palavrinha inicial, antes de começarmos logo com as perguntas, até para fazer aqui um compasso de espera enquanto mais malta se junta. Sim, apenas para já, antes de mais, boa noite e agradecer a todos a presença e a disponibilidade em estarem aqui connosco e em nos conhecerem um pouco melhor. E dizer que é exatamente esse o objetivo, é darmos-nos a conhecer e é partilharmos o conjunto de pessoas que fazem parte desta lista e conseguirmos estar um pouco mais próximo dos nossos membros, para que todos também possam saber como pensamos e quem somos. Boa. Então, para tornar isto ainda mais fluido e eficiente, são algumas regras aqui de jogo, ainda que sejamos liberais, tentamos criar aqui alguma dinâmica com alguma regra. Vamos tentar fazer aqui uma exposição máximo de 20, 30 minutos e depois ter aqui 10, 15 minutos de perguntas e respostas para que todos vocês possam nos fazer questões. O chat neste momento está desativado porque vamos fazer esta dita exposição, mas após a exposição, quando entrarmos no Q&A, podem fazer as perguntas via chat ou fazendo através da vossa mãozinha digital, através do Raise Your Hand, ok? Portanto, se calhar, se todos se sentirem confortáveis, avançávamos e deixava já aqui como pergunta inicial e acho que bastante importante à nossa cabeça de lista. Mariana, acho que a maior parte das pessoas estão aqui para saber isto. Qual é então o manifesto da lista IEL? Muito bem, obrigada Fátima. Bem, esta lista no fundo nasce da nossa iniciativa, não é? Da iniciativa do conjunto destas pessoas. E porquê? Porque de alguma forma consideramos ter características diferenciadoras para levar a cabo a missão no Conselho Nacional. De uma forma geral, pessoas de enorme qualidade e competência, independentes, com pensamento crítico. Contamos na nossa lista com pessoas de todo o país, com enorme solidez ideológica e teórica, o que de facto é crucial para aquele que é o nosso grande objetivo, que é fazer crescer o partido e obviamente tornar Portugal mais liberal. É uma lista que pretende a todos representar e que aposta fortemente também na diversidade. Temos, só a título de referência, o antigo Presidente do Conselho Nacional, o atual chefe do Gabinete Parlamentar da Iniciativa Liberal, 2 ex-presidentes do partido, o nosso deputado regional nos Açores. Temos também uma lista com inúmeras pessoas que são membros ativos dos núcleos territoriais, uma lista também que conta com pessoas que já são atualmente conselheiros nacionais, mas também uma lista que aposta na renovação, portanto também temos muitas pessoas que nunca estiveram no Conselho Nacional. E no fundo o que é que nós pretendemos? Um Conselho Nacional alinhado com a Convenção, respeitador do âmbito da ação política e que contribua empenhadamente para o sucesso continuado daquilo que é a estratégia do partido. Porque, em meu rigor, o Conselho Nacional é um fórum de reflexão e aconselhamento estratégico da Iniciativa Liberal. E esta é a missão, aportar conhecimento estratégico e político ao partido em geral e particularmente à Comissão Executiva. Acho que foi esclarecedor. Passando então à próxima pergunta, e agora também para dar aqui a palavra e as boas noites ao Bruno Horta Soares. Bruno, Olá, boa noite. O que é então para ti o Conselho Nacional? Boa noite. Olá, boa noite a todos. O que é a resposta que neste momento devia ser mais simples, que é o que está escrito nos estatutos, e acho que nós devemos começar sempre por aí, que é a forma mais fácil de nós tentarmos ir
ir ver o que é que está em jogo. Eu talvez respondesse o que é que significa, não é? O que é que significa o Conselho Nacional. E o que significa o Conselho Nacional é, sem dúvida, um órgão de extrema importância. E a forma mais fácil de explicar a importância do Conselho Nacional é dizer que reúne 3 vezes por ano. E quando se reúne 3 vezes por ano, tem que ser algo extraordinariamente importante e a debater assuntos que têm essa relevância, não é? Portanto, eu acho que esse é o maior simbolismo, ou seja, quando nós temos consciência que reunimos poucas vezes, quando o tempo de reunião é mais limitado, nós temos toda essa carga simbólica de procurarmos ter toda esta força, que não é uma força de continuidade, é sobretudo uma força e um simbolismo de momento. Eu no outro dia dava o exemplo, eu gosto muito de filmes, e dava aquele exemplo devem conhecer do Shrek, não é? Em que vai o Shrek a conduzir com a Fiona ao lado e atrás vai alguém a dizer já chegámos, já chegámos, já chegámos. E isso é o que o Conselho Nacional não é, ou seja, o Conselho Nacional não é um espaço de estar sempre alguém a dizer então já chegámos, então está a correr, está aí bem. Não, ou seja, tem todo este simbolismo e toda esta carga de orientar e de orientar os outros órgãos, e acho que é isso que também, quando vi a lista dos elementos desta lista, é essa a confiança que nós temos, ou seja, são pessoas com a capacidade, a responsabilidade suficiente para perceberem que querem orientar e não querem mandar no partido, e este simbolismo são simbolismos importantes, porque o dever de orientar é muitíssimo difícil. Eu dou aulas nestas áreas de estratégia, de governança, etc. Muitas vezes explico o que é governança, o que é isto de orientar, o que é isto de dirigir. E a forma mais fácil é dar este simbolismo de quando nós andávamos a conquistar o mundo inteiro, as naus saíam ali do Terreiro do Paço, e quando chegava ao final do Rio Tejo havia alguém que orientava, que dirigia, e esse que dirigia dizia esquerda em frente ou direita, não é? Ou seja, e isso é o simbolismo, ou seja, nós, mas é só esquerda? Não, não é só esquerda, a esquerda era extraordinariamente importante. Se não fôssemos para Bombordo, íamos para Estiborde, e a coisa não tinha corrido tão bem nesse período. Portanto, este ter capacidade e conseguir ter esta responsabilidade de dizer esquerda, e depois ir percebendo se essa esquerda é mantida, e aqui o esquerda, obviamente, fugindo à interpretação política do termo, mas é esse simbolismo, ou seja, quando uma convenção mandata por uma moção estratégica, uma comissão executiva, para seguir um rumo, eu acho que é de uma enorme responsabilidade a alguém depois ter esta função de perceber se o rumo está a ser seguido. E não é fácil, não é? Ou seja, nós temos esta angústia, nós somos todos muito liberais e queremos muito intervir e ajudar, e às vezes há aquela máxima também que diz o popular, que é nunca dês um conselho a quem não te pede, não é? E nós temos muito isso, não, mas eu quero ajudar, eu quero ajudar. Portanto, como a Mariana disse, eu acho que o partido continua num momento giríssimo, eu acho que é extraordinário todo este dinamismo e haver listas, etc. Isto para mim, como vocês devem calcular, que já estou no partido há mais algum tempo, é extraordinariamente feliz. Portanto, para mim é felicíssimo haver várias listas, é extraordinariamente haver tanta gente interessada em querer estar envolvido. O que depois acreditamos é que o nosso grupo de pessoas é mais responsável, ou seja, identifica-se mais com estes princípios, ou seja, pessoas que nós acreditamos que perante um rumo que já foi dado em convenção serão capazes de dar acompanhar esta pressão, que é uma pressão simbólica de altíssima importância, mas sem estar constantemente a perguntar se já chegámos, porque isso também tira alguma da energia, e eu reforçava a palavra que quando a Mariana dizia, eu continuo a acreditar, como desde o primeiro dia, e isto simbolicamente é aqui no primeiro dia, mesmo quase do primeiro dia, de que a nossa missão continua a ser ter Portugal mais liberal. E eu não gostava de continuar, às vezes, a ter esta percepção de que nós queremos ter uma iniciativa liberal mais liberal, que é um bocado a discussão. Ou seja, eu acho que todos nós somos mais do que liberais, ou liberais mais do que suficientes para o socialismo que temos lá fora. Portanto, nós estamos despachadíssimos, temos é que meter Portugal mais liberal, porque não tenho a mínima desconfiança de que todos os eleitos no dia das eleições e todos aqueles que tomarem posse como conselheiros individuais no futuro terão certamente liberalismo suficiente para nos virarmos lá para fora e continuarmos a acreditar num Portugal mais liberal. Bruno, estiveste tão bem que eu neste momento ia passar a palavra ao Mateus, mas como respondeste tão bem esta pergunta, não consigo não deixar de fazer a que te vou fazer a seguir. Então, no seguimento, passaste no teste, no seguimento da tua resposta, então consegues nos dizer, a nós e a toda a plateia, qual é a importância do Conselho Nacional para o trabalho da Comissão Executiva? Ou seja, obviamente eu venho mais do mundo das empresas, não tanto, ou seja, não gosto de fazer paralelismos, mas nós fomos sempre forçados um bocadinho a levar
para esse lado. E às vezes nós temos muito esta coisa dos mãos da massa, e toda a gente quer ter mãos na massa. E quando nós todos queremos trabalhar, falta muitas vezes aquela consciência que é representada muitas vezes nas organizações, pelo Conselho de Administração, de alguém que não está no fim a fazer contas, e acho que isso é muito claro de perceber que o Conselho Nacional não é quem ao final pede contas, não, é quem no início ajuda a dar direção, e só porque no início contribuiu para essa direção é que no final vai poder fazer aquilo que também no partido se exige e que nas organizações se exige, que é criar valor. Ou seja, nós estarmos no início, estarmos no fim, temos a capacidade, que é aquilo que é a angústia, alguém que não está todos os dias no terreno, mas que sente que dá a direção correta e que depois vai conseguir monitorizar para perceber se essa direção está a ser mantida. E eu acho que se nós virmos a Comissão Executiva até com um segundo elemento, uma segunda dimensão, é este o órgão que leva à direção, ou seja, que responde à direção, que entende que tem que montar um conjunto de estruturas em função não só da moção estratégica e política estratégica nacional que foi aprovada, mas toda a pressão que também vai sendo feita pelo Conselho Nacional, que leva à operação, quer seja ao nível executivo na Comissão Política Nacional, quer seja nos órgãos territoriais, que também estão no dia-a-dia, e termos esta capacidade de deixar estes órgãos funcionar e estarmos sobretudo preocupados se a direção, se o rumo continua a ser mantido, acho que é a grande dificuldade que nós muitas vezes temos, mas que é uma dificuldade que eu acho que é natural. Nós ainda somos pequenos, não é? Nós conhecemos as pessoas todas e conhecemos os mecanismos todos, então queremos participar, queremos estar envolvidos. E acho que é essa reflexão que o Conselho Nacional deve permitir no futuro, que é nós termos esta confiança de pressão, de responsabilização, da Comissão Executiva saber que nós estamos lá e estamos lá sempre a delimitar aquilo que é o rumo, e que o rumo é inquestionável que vai ser seguido, e nestes tempos de incerteza eu até prevejo que além do rumo, porque o rumo em última análise está na moção estratégica aprovada, a incerteza que nós vivemos no dia-a-dia, haverá certamente muitas coisas que provavelmente não estavam na moção estratégica nacional, e é nestes momentos que o Conselho Nacional é fundamental. Não é para estar constantemente no detalhe, que temos de ter uma enorme confiança, eu acho que tenho uma enorme confiança neste momento na Comissão Executiva, e o rumo que a Comissão Executiva está a ter e que continuará a ter será certamente monitorizado pelo Conselho Nacional, mas acho que também haverá certamente muito mais destes elementos em que a Comissão Executiva não só se sentirá monitorizada, como precisará de facto de um Conselho Nacional forte, com pessoas responsáveis que lhe possam dar não só o aconselhamento, mas em momentos de incerteza, de não falarmos nisto, não pensarmos nisto, o que é que vamos fazer, estarmos todos juntos e estarmos todos preocupados em fazer trabalho, sobretudo lá para fora. Bem, Bruno, foste extremamente esclarecedor. De certo, todos os presentes vão se lembrar do Shrek durante muito tempo e provavelmente até na próxima Convenção e Conselho Nacional. Então, no seguimento disto, se calhar passava então aqui outra vez a palavra à Mariana. Parte da pergunta que eu te vou fazer, se calhar o Bruno já foi esclarecendo, mas qual é então o papel do Conselho Nacional, na tua opinião, Mariana, e as suas principais funções? Muito bem, então o Bruno já explicou muitíssimo bem o que é o Conselho Nacional. Eu vou tentar só complementar com mais um ou outro detalhe e se calhar com uma ou outra situação mais prática. Portanto, o Conselho Nacional, como já foi dito, é o órgão responsável por acompanhar e orientar a estratégia política do partido, estratégia essa que foi adotada na Convenção Nacional, naquilo que é o respeito pelos seus princípios e objetivos. Isto, no fundo, é a definição que nós encontramos nos estatutos, que foram aprovados há 15 dias, no dia 15 de novembro. E na prática o que é que isto significa? Significa que foi em Pombal, no final do ano passado, foi eleita uma comissão executiva que apresentou uma moção estratégica e é exatamente para garantir que esta moção estratégica é cumprida e garantindo assim a vontade dos membros, é esse o papel do Conselho Nacional, em termos mais globais. Portanto, garantir que a moção estratégica é cumprida, que não é desvirtuada e também dando apoio no desenvolvimento da aplicação dessa mesma estratégia por parte da Comissão Executiva. Mais coisas que o Conselho Nacional faça, agora entrando um pouco mais em detalhe. Acaba por ser também um órgão político naquilo que é a preparação da consolidação regulamentar das alterações estatutárias decididas nessa mesma convenção onde nós estivemos a aprovar os estatutos. E, portanto, acaba por ser um garante daquilo que é a consolidação das instituições dentro do partido e das suas próprias autonomias. É também um órgão que tem de respeitar as atribuições de todos os órgãos eleitos, nomeadamente a Comissão Executiva, o Conselho de Jurisdição, o Conselho de Fiscalidade e também as estruturas locais, como os núcleos.
E é um órgão que assume que somos um partido que parte da base e que por isso não nos cabe a nós no Conselho Nacional ou a quem esteja no Conselho Nacional qualquer papel de vigilância ou orientação sobre os núcleos, em bom rigor. Esse papel cabe, efetivamente, nos termos estatutários e regulamentares, aos plenários dos próprios núcleos e no âmbito mais escrutinador e deliberativo e à própria CE no âmbito mais estratégico e comunicacional. E na parte mais jurisdicional, disciplinar, Conselho de Fiscalização e de Fiscalização ao Conselho, aliás, Conselho de Jurisdição no âmbito mais jurisdicional e disciplinar e Conselho de Fiscalização no âmbito mais da fiscalização. Também não é um órgão de fiscalização da CE. Esse trabalho cabe à Convenção. O CN tutela a estratégia aprovada em Convenção e deve zelar pelo alinhamento estratégico da ação política do partido. Portanto, no fundo, o que é? Deve ser um facilitador das soluções estratégicas necessárias para fazermos aquilo que é a missão, que é difundir o liberalismo. É, no fundo, um representante da própria Convenção, por consequência das decisões dos membros em Convenção. Por isso, o Conselho Nacional deve estar, acima de tudo, alinhado com a Convenção. Em questões mais de detalhe, aprovar listas eleitorais, aprovar orçamentos, aprovar relatórios e contas, como o Bruno também já teve a oportunidade de referir. Tivemos há pouco tempo uma situação relativamente à eutanásia, em que isso também foi alvo de debate no Conselho Nacional, portanto, coisas que não estejam previstas na moção estratégica são também discutidas em Conselho Nacional, e é para isto que o Conselho Nacional serve, e é este o seu papel. Espero ter conseguido responder à tua questão, Fátima. Sim, acho que sim. Mas também se alguém ficou com dúvidas pode perguntá-los depois durante o período de perguntas e respostas. Mateus, ficaste para o último, mas não é por isso que és menos importante. Para ti, gostava de fazer uma pergunta também bastante interessante, que é, a teu ver, qual é então o papel de cada conselheiro per si? Qual é a responsabilidade de cada pessoa enquanto conselheiro? E no teu caso específico, enquanto jovem e enquanto membro dos Jovens Liberais, o quão importante é para ti esta função? Boa noite a todos, obrigado pela pergunta. Em relação a qual que é o papel dos conselheiros, uma resposta simples, acho que todas as pessoas são capazes de entender logo, que é ser a voz dos membros cumprindo o rumo da convenção. Ou seja, nós temos que cumprir aquilo que os membros decidiram em convenção e no espaço de convenção, entre convenções, vamos dar voz aos membros do partido. Ou seja, um conselheiro não se representa, representa os outros, na minha visão. Por exemplo, representa os outros acompanhando a vida interna do partido, sabendo o que é que se passa dentro e avaliando, não se substituindo a autonomia dos diversos órgãos. Por exemplo, o Conselho de Fiscalização fiscaliza o orçamento e o relatório de contas, nós aprovamos, ou seja, nós avaliamos adiante aquilo que depois outros órgãos fazem depois, avaliando as decisões políticas dentro do partido, não substituindo, por exemplo, decisões que a IEL Açores possa fazer, ou a IEL Santarém, ser capaz de realizar propostas que afetem a vida de todos os portugueses, e aqui eu falo de todos os portugueses porque, enquanto luso-brasileiro, me preocupa imenso o que se passa com os portugueses fora de Portugal. Enquanto europeísta, me preocupo com o que acontece na vida política europeia, e nós, os liberais portugueses, temos que ser capazes de ter propostas para todos os portugueses, dentro e fora de Portugal, e aquilo que acontece dentro e fora de Portugal. E, para mim, fundamentalmente, é isso, ter essa capacidade de ser a voz, não se representar, porque eu acho que muitas vezes as pessoas confundem que, eu sou conselheiro, vou ali e vou dizer o que eu penso. Não, eu vou dizer aquilo que outros pensam. Eu enquanto jovem, várias vezes me preocupei com a preocupação dos jovens dentro do Conselho Nacional. Por exemplo, quando apresentei uma moção sobre o liberalismo sempre foi verde, utilizando citações, por exemplo, do Locke. Isto porque, para a minha geração, acho que o ambiente é uma das principais causas, é aquilo que vai nos afetar imenso no futuro, e o Conselho Nacional serve muito para isto, representarmos outras pessoas, que é uma coisa para mim belíssima, uma coisa que eu adoro fazer e quero continuar a fazer, e cumprir
aquilo que é o fundamental da iniciativa liberal a nível ideológico e aquilo que vai mudar Portugal para sempre, fazendo o nosso país cada vez melhor e permitindo que menos pessoas saiam, mais pessoas entrem para Portugal, que é ajudarmos a iniciativa liberal e darmos conteúdo para a iniciativa liberal, cumprir o seu propósito fundamental de tornar Portugal mais liberal. E tenho a certeza que com a lista que nós estamos aqui a representar, com a diversidade, que temos pessoas de todas as faixas etárias, mas a lista valorizou imenso os jovens, temos pessoas de todo o país, dentro e fora de Portugal, vamos conseguir cumprir esse propósito de tornar Portugal mais liberal. E obrigado. Excelente, Mateus. Então, com a resposta do Mateus, se calhar abriríamos então aqui o período de perguntas e respostas. Neste momento o chat já está aberto, mas para quem se sentir confortável pode também levantar a mão e ligar a câmara e fazer diretamente as suas perguntas. Eu, assim que levantem as mãos, eu começo a dar a palavra. De frisar para as pessoas que entretanto entraram e não ouviram esta minha referência no início, esta sessão está a ser gravada, portanto se tiverem algum problema com isso, por favor não liguem a câmara. Esta sessão está a ser gravada e poderá ser usada para fins futuros, para quem não conseguiu assistir poder assistir, portanto só para deixar essa nota. Ainda não vejo mãozinhas levantadas. Não sei se alguém tem alguma questão, se alguém quer dizer alguma coisa, não tem que ser necessariamente uma questão, se alguém quiser dizer alguma coisa, esteja à vontade. Está tudo esclarecido. Está tudo O Bruno foi extremamente esclarecedor e tu também, Mariana. E o Mateus Boa. rematou ali, foi um excelente trabalho de equipa. Ninguém tem questões. Ainda por cima fizemos isto on time, completamente. Estamos mesmo ali. Eu tenho. Alguém me está a dizer eu tenho. Ok, só um momento. Não sei se ouviram a minha filha. A minha filha neste momento chamou pelo pai, portanto ela tem uma questão, mas não é para aqui. Ora... Vítor Miguel Miranda, força. Boa noite. Obrigado pela iniciativa de poder colocar esclarecimentos aos candidatos da lista AL. Eu confesso que não fiquei muito claro acerca do qual é o papel do Conselho Nacional concretamente. Quando se diz, por exemplo, avaliar a ação política dos diferentes órgãos, e nomeadamente a Comissão Executiva, o que é que isso se traduz concretamente? Não sei se talvez fosse possível dar um exemplo concreto, embora sem revelar detalhes confidenciais, claro, seria talvez mais clarificador. Mariana, Bruno, Mateus, qual de vocês quer responder? Pode avançar. Posso responder. Bem, no fundo, em que é que isso consiste? Portanto, há uma moção estratégica que prevê uma determinada estratégia e, no fundo, é essa avaliação que se faz, se aquilo que está a ser feito alinhado com aquilo que está nessa mesma moção estratégica. No fundo, aqui o objetivo é garantir que aquela que é a vontade dos membros, que votou essa mesma moção, está na prática a verificar-se. Isto, no fundo... Eu posso dar aqui uma nota. Ou seja, eu acho que nós todos estamos num partido porque adoramos esta questão de fazer política e esta necessidade que nós compreendemos que existe na sociedade de nem tudo ser de regras, nem tudo ser de ordens, nem tudo ser técnico, não é? Nós hoje à nossa volta vivemos um momento em que não conseguimos muitas vezes distinguir o que é técnico, do que é científico, do que é político, etc. Ora, o Conselho Nacional é eminentemente um órgão político, não é? Portanto, muitas vezes, às vezes, até mas como é que nós conseguimos dizer que não à Comissão Executiva ou dar um sinal à Comissão Executiva? Não é pedir que a Comissão Executiva pague uma multa ou que vá a um tribunal, etc. Mas simbolicamente, para ajudar a entender,
Obviamente que existindo uma moção, ou seja, ou existindo nestas reuniões periódicas de enorme importância, num cenário em que começava a haver um desvio do rumo da Comissão Executiva, havia um conjunto de decisões que poderiam não estar alinhadas com aquilo que era o que estava prometido, havia um conjunto de promessas feitas em convenção para aquilo que era a proposta de moção global que não estavam ainda feitas, não é? Ou seja, num período temporal ainda não estavam a ser feitas. Portanto, qualquer decisão que seja tomada pelos conselheiros, e imaginemos que era alguém que queria dizer sobre uma coisa muito simples, eu acho que o rumo não está a ir bem, não é? Uma moção em Conselho Nacional, mas isto está a descambar. Isto era só uma opinião política, era uma intervenção política, mas essa moção ser aprovada por uma maioria em Conselho Nacional era um sinal político fortíssimo para a Comissão Executiva. Portanto, é um órgão essencialmente político e de uma carga política enorme. Portanto, não é um órgão técnico de coisinhas. Por exemplo, ainda alguém me perguntava, mas vocês têm que aprovar as contas. Não é, mas há um órgão também de fiscalização. Não é, ou seja, o aprovar as contas não é preciso ser TOC, nem é preciso ser revisor oficial de contas para aprovar as contas. São sinais políticos que durante um determinado período deve a Comissão, aqui o Conselho Nacional, tomar estas medidas, ou seja, estas pressões, estas decisões políticas, tudo o que nós fazemos num partido político, em última análise, é pública, inclusive, não é? Ou seja, toda esta carga simbólica do Conselho Nacional, nós agora ainda achamos que somos um grupo relativamente pequeno, que ninguém quer saber de nós. Ninguém quer saber de nós enquanto as coisas não estiverem a prejudicar o tal establishment que nós queremos afrontar. Porque nesse momento, cada intervenção que for feita em Conselho Nacional, cada pessoa que for fazer uma moção ao Conselho Nacional vai ser escrutinada, não é por nós, vai ser escrutinada pelo país. Portanto, qualquer decisão, ir a um palanque num Conselho Nacional, se nós o imaginarmos onde nós queremos estar, que é um partido com muito mais intervenção, muito mais visibilidade, não vai ser uma intervenção para dentro só, vai ser uma intervenção para fora. Portanto, é esta o melhor simbolismo. Tudo o que for feito em Conselho Nacional tem uma carga política enorme. E essa é a maior pressão que uma Comissão Executiva pode ter. Vitor, desculpa, Mariana. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa, que é de facto o facto de haverem decisões em que a própria CE precisa de um aconselhamento mais alargado e por isso apoia-se e consulta o próprio CN. E também não esquecer que a própria CE faz parte do Conselho Nacional. E há debates que não se esgotam na Comissão Executiva e que, portanto, faz todo o sentido de serem debatidos de forma mais alargada, incluindo com o Conselho Nacional. Vitor, foi esclarecedor? Sim, foi mais esclarecedor. Para mim, eu suponho que esta confusão vem mais da questão que foi levantada na última Convenção Nacional, do facto do Conselho Nacional ser um parlamento que fiscaliza, perante o qual a Comissão Executiva é responsável, como acontece no sistema político português, e isso criou alguma confusão acerca do que é o real papel do Conselho Nacional. Mas, com o que foi dito aqui, acho que fiquei mais esclarecido. Isso é positivo. Obrigado. Boa, Vitor. Boa. Qualquer coisa. Obrigado. Estamos a atingir os objetivos, esclarecer pessoas. Mas se calhar, Bruno, aquilo que estávamos a falar até de outros órgãos pode ser até um bom tópico para um próximo webinar. Explicar às pessoas quais são os outros órgãos que fazem parte, para termos aqui a big picture da coisa. Portanto, passando agora para uma segunda pergunta, porque isto, o difícil foi começar, agora temos aqui várias. O Francisco Albino pergunta o que entende a lista L que a diferencia das listas concorrentes. Mariana, queres responder? Sim, não tenho dúvida nenhuma, as pessoas. Isto estamos a concorrer ao Conselho Nacional, aquilo que é o fator de diferenciação são as pessoas. E, portanto, nós acreditamos que conseguimos ter uma lista que reúne, de facto, pessoas de enorme qualidade, competência, aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer um pouco, aquela solidez ideológica, isto é muito importante também, ideológica, teórica, e esses sim vão ser fatores de diferenciação. E também o facto de conseguirmos agregar uma série de pessoas que representam de alguma forma toda a realidade do país, várias idades, várias experiências, e é extremamente representativa e diversa. Portanto, estas são as questões, no fundo, que fazem a diferença. Muito bem. Francisco, foi esclarecedor?
Eu dava uma nota, eu aconselhava a todos lessem o documento que foi preparado pela lista, e logo no início tem lá um documento que eu acho que nos devia tornar, a nós todos ficarmos felizes, que é o das bolinhas, não é? Ou seja, nós ainda há 3 anos, só, aquelas bolinhas não éramos nós todos, não é? E agora aqueles são só os candidatos de uma lista a concorrer. E são 2 eixos que eu acho que são maravilhosos para nós celebrarmos, que é ter o eixo da idade, e temos candidatos e representantes até aos 50 e tal anos, não é? E temos a partir dos 18 anos, temos um candidato de 18 anos, que também é um simbolismo que nós acho que é importante darmos, que é, isto não é só, como nós olhamos para o Conselho de Estado, nós sabemos que aquilo não é um conselho representativo, aquilo é um conselho dos que dizem sempre o que já sabe que vão dizer, não é? Portanto, quando nós dizemos temos alguém de 18 anos, mas o de 18 anos também vai dar um conselho, claro que vai dar um conselho, ou seja, porque vai procurar do conselho de alguém com 18 anos que também é afetado todos os dias por o que está a acontecer fora do partido. Portanto, essa dimensão é muito importante. E depois a outra horizontal, que é, nós temos desde oficialmente o 2 e o 3, o membro 2 e 3, pelo menos, ou seja, como candidatos, e temos à direita o 1400, portanto é mais um sinal de enorme felicidade. Nós sabemos que já temos, não é só os que tiveram no início, não, ou seja, alguém, eu não fui ver, porque isso não está explícito, mas há alguém que terá um número próximo de 1400, não é? Portanto, acho que isso são os tais sinais da representatividade também da lista, e isto é importante destacar. Sim, e já agora, só para acrescentar mais uma nota, além do 2 e 3, depois também não ficámos presos àquilo que era, não ficámos presos no próprio partido e acabámos por trazer alguns reforços, e posso dar 3 exemplos rápidos: Pedro Silva Martins, Mário Amorim Lopes e o Rui Rocha, liberais sólidos e reconhecidos que entretanto também conseguimos trazer para o partido e para a nossa lista. Boa. José, Francisco, foi esclarecedor? Sim, para mim foi ótimo. Excelente. Obrigado. Obrigado, nós. Obrigada, Francisco. Abraço. Então, nesse caso, eu sei que o Pedro Caramujo tem a mão no ar, mas eu vou seguir aqui a ordem. Eu ainda tenho algumas questões aqui no chat. José Ramos, tens uma questão, mas eu não consigo ver qual é a tua questão. Por favor, coloca. Olá, boa noite. Não sei se me estão a ouvir. Estamos sim, boa noite. Parabéns pela iniciativa. Eu estava a tentar perceber se, sendo o Conselho Nacional um órgão também político, como é que a vossa lista pretendia fazer crescer o partido, porque disseram que um dos objetivos da lista seria também fazer crescer o partido através das 3 ou 4 reuniões que têm por ano. Como é que na prática podem fazer isso? E a minha dúvida à pergunta anterior, as características próprias da vossa lista, responderam que são as pessoas, mas quando nós não conhecemos as pessoas, que eu estou há pouco tempo no partido, não é? O que é que vos distingue diretamente das outras listas? O que é que vocês propõem de forma diferente? Para além das pessoas, existe alguma, enfim, há algumas ideias, algumas práticas que queiram fazer de forma diferente? Pergunta. Eu posso dar Obrigado. uma nota? Ok, se puder, posso responder? Dá-lhe, Bruno, claro. Okay. Portanto, a questão das pessoas eu acho que é muito simbólica, e acho que a melhor forma de conhecer as pessoas da lista é conhecê-las a todas, portanto, e percorrer a todas. E nós, quando preparámos a lista, perguntámos o que é que cada um, qual era a motivação de cada um, qual era o interesse de cada um, de onde é que cada um vinha, e cada um respondeu o que achava e escreveu lá. Ninguém perguntou, pelo menos a mim não perguntaram qual é que era o meu superpoder, portanto, eu não coloquei lá nenhum superpoder. Portanto, José não vai ver lá nenhum superpoder em nenhuma das pessoas, mas acho que é a identificação com cada uma delas que é a identificação necessária para votar na lista L, ou seja, é ir uma a uma, ou seja, este é pai, este é filho, este é novo, este é... Portanto, é isso que é ir da 1 à 50 e identificar que são pessoas nas quais confia como um todo, portanto, e é este o simbolismo que eu acho que é importante. A questão do crescimento, só para fechar, é muito simbólico, ou seja, em abstrato, se a Convenção tivesse aprovado uma moção estratégica que era não crescer mais que estamos bem, o papel do Conselho Nacional era garantir que nós não crescíamos mais que estávamos bem. Ok? Portanto, e é este sentido de responsabilidade, não é andar depois durante 2 anos e mas nós devíamos crescer, mas isto está mal visto, nós devíamos crescer. Não. Ou seja, os membros reunidos votaram uma moção estratégica que tinha dito para não crescermos. Portanto, neste momento não é o que o Conselho Nacional pode fazer, ou seja, como a moção naturalmente tem como o objetivo principal fazer crescer o partido, é um dos aspectos que o Conselho Nacional naturalmente tem que andar em cima
porque é uma responsabilidade da Comissão Executiva, que está mandatada para cumprir uma moção que diz que vai crescer. Portanto, é um exemplo belíssimo de se nós fôssemos a pedir contas à Comissão Executiva, íamos perguntar quanto é que cresceram nos últimos anos, ou seja, quanto é que foi o crescimento. E se fosse abaixo daquilo que nós, como conselheiros, considerávamos ir ao encontro da moção, então faríamos o tal retoque, não é? Ou seja, o tal impacto que eu falava anteriormente, que era dar um sinal à Comissão Executiva que naquela reunião não estavam a crescer como devíamos crescer. Portanto, passados 4 meses, nós iríamos fazer novamente contas. Portanto, e é essa pressão de estar em cima daquilo que foi uma exigência de todos os membros. Deixa-me só... Se eu puder... Ai, desculpa, Mateus. Não, se eu pudesse só acrescentar uma coisa rápida, Força. e fazendo um sumário daquilo que o Bruno estava a dizer, o Conselho Nacional não se sobrepõe à Convenção. Nós confirmamos aquilo que a Convenção decide. A Convenção é o órgão máximo do partido e vamos nessa linha. Quem decidiu a moção estratégica em Convenção foram os membros. Não vão ser os conselheiros que vão mudar a intenção e o interesse dos membros. Nós vamos confirmá-los naquele sentido e com uma orientação ideológica firme, e por isso a necessidade de rigor e diversidade do próprio Conselho. Eu passo para ti, Mariana. Sim, não, era só mesmo acrescentar também uma nota àquilo que vocês já disseram também, mas que o José perguntou o que é que das listas todas, o que é que nos distingue, e de facto há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós, das 3, sem dúvida que somos a mais representativa em todas as dimensões, e isto é muito importante e é também uma das razões que nos faz ser uma lista mais, de alguma forma, mais agregadora e ao mesmo tempo mais representativa, mais diversificada, e isto é importante para aquilo que será o futuro também no Conselho Nacional. Eu acho que não quer mais dizer, e já agora, e somos apoiados pelo atual deputado e temos na nossa lista o atual candidato a presidente, portanto isto tem que ser dito, ou seja, o Tiago Maia e o João Coutinho Figueiredo estão com a nossa lista, e isto é assim mesmo, não é? Não temos de estar envergonhados, temos de estar extraordinariamente felizes que sejamos a lista que tem essas pessoas nas quais confiamos e que continuamos a acreditar. E mais, e quando marcamos reuniões temos de ter em consideração o uso horário, porque temos malta das ilhas connosco, não é? Porque eu ainda ontem falava com alguém das ilhas e dizia 7, mas 7 que é a hora continental ou... Não, e o deputado dos Açores também é membro da nossa lista, portanto, também é um membro da nossa lista do deputado dos Açores, portanto, alguma coisa, se tivéssemos puxado os galões, e acho que devemos ter o brio e temos o gosto de o mostrar, estes também são os galões desta lista. Muito bem. Bruno, acho que a próxima pergunta é também para ti, porque diz aqui o Gastão Taveira, julgo ter entendido o Bruno dizer que quer um partido mais liberal, não um partido mais liberal. Acreditam mesmo que um partido que não dá o exemplo de liberalismo internamente consegue fazer um país mais liberal? Ora, isto aqui é um bom exemplo do respeito que nós temos de ter pelas opiniões individuais, não é? Ou seja, a única questão, ou seja, isto é uma forma às vezes como nós nos exprimimos, não é? O que o Gastão talvez pudesse ter dito é: eu acho que o partido não está mais liberal. Portanto, é só a questão que eu acho que na questão do Gastão, mas talvez esteja menos bem formulada, porque ele está a admitir que não estamos mais liberais. E eu estava-lhe a explicar, eu já tinha respondido, que era precisamente o contrário, ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos num partido com liberalismo mais do que suficiente para aquilo que é o nosso funcionamento no nosso momento de crescimento. Portanto, para mim, essa preocupação interna nem existe. Portanto, o que me preocupa é o Partido Socialista e o socialismo lá fora. Portanto, eu estou zero preocupado com o liberalismo interno. Ou seja, porquê? Porque confio precisamente nas pessoas que estão no partido, em todas estas pessoas que têm liberalismo para dar e para vender. Portanto, é uma opinião que respeito imenso do Gastão, é a opinião dele, não é? Ou seja, e acho que é isto importante, ou seja, são opiniões que têm que ser escutadas, agora têm que ser pressionadas. Eu já agora havia outra questão, já a seguir, e assim rematava já as duas, porque é a mesma tónica. Alguém me perguntava também, já agora, qual é que era a posição da lista contra o tema votado. Eu disse, a minha posição é que está votado, não é? A minha posição é que foi votado e foi aprovado num momento com um número, com uma votação muito expressiva de votos pelos membros do partido. E então, ou seja, este é o respeito que nós temos que ter. Portanto, alguém depois de ser votado por 80% ou 70% uma determinada posição,
ainda vir remoer e dizer, não, então, mas e aquele que não foi? Ou seja, é estas questões que nós temos de ter respeito, ou seja, é a angústia do momento em que as coisas são votadas, a pressão, todo este trabalho que nós temos que fazer de facto para conseguirmos levar a nossa adiante, mas assim que está votado, assim que está decidido, somos todos juntos, no dia em que terminarem as eleições ao Conselho Nacional, somos 50 conselheiros nacionais, ou seja, somos 50 pessoas individuais. Portanto, isto da questão da lista é mesmo uma escolha de quantos mais de cada lista é que eu quero lá ter. Portanto, é objetivamente uma visão de, a partir do momento em que passa a haver o Conselho Nacional, é de conselheiros, não é de listas. Isto é muito importante. As listas são umas plataformas para aceder ao Conselho Nacional. Não há bancadas no Conselho Nacional. Isto tem que ficar claro de uma vez por todas. Posso só acrescentar uma coisa ao que o Bruno dizia, que se estão preocupados com o exemplo de liberalismo interno, eu acho que essas eleições estão a provar que não é preciso nos preocuparmos, porque são 3 listas, e nem todos os partidos com um tamanho muito maior do que o nosso têm um nível de participação e pessoas interessadas em participar em igualdade de circunstâncias como nessas eleições vamos ter. Então, claramente, nós temos que preocupar com o socialismo lá fora e não o liberalismo aqui dentro, porque aqui o liberalismo está muito bem consolidado. Belo remate, Mateus. Então, não sei se foi esclarecedora esta resposta, mas se calhar passava então aqui a palavra ao Pedro Caramujo. Pedro, estás em mute. Peço desculpa. Boa noite. Agora estamos-te a ouvir. Boa noite. Sim. Eu vi um comentário do Tiago Maia acerca do trabalho que iria ser desenvolvido pelos membros do Conselho Nacional, ser um trabalho muito de sapa, de suporte. Eu até estava a procurar aqui do post dele mas já me desapareceu outra vez. Eu queria pedir se podiam elaborar um pouco mais sobre isso, ou seja, durante estes 2 anos, penso que é o período vigente do Conselho, não é? 2 anos. O que é esperado que os Conselhos Nacionais efetivamente façam operacionalmente, tendo ter atenção o que aconteceu antes e o que vocês perspectivam para o futuro? Portanto, vocês têm mais experiência, certamente. Partilhar um pouco, se calhar, com as pessoas que estão a ouvir. Eu não sei se percebi bem a tua pergunta, Pedro. Tu queres que o Tiago esclareça mais? É que o Tiago não está aqui. Ou queres que não, sejamos o Tiago nós? fez um comentário a realçar o trabalho de SAP que iria ser necessário desenvolver pelos Conselheiros Nacionais. Ok. Pronto, eu queria que vocês, pronto, que estão mais ligados a essa temática, não é? Que elaborassem um pouco para nós percebermos também o que é que eles vão fazer. Ou seja, em que é que as valências das pessoas que estão nas listas se vão depois traduzir no trabalho operacional e o que é que o trabalho operacional consiste. Já percebemos que é um ente fiscalizador que acompanha, que suporta, mas tudo bem. Depois, durante estes 2 anos, o que é que as pessoas efetivamente vão fazer? Acredito. Deixa-me só dizer uma coisa, porque é uma coisa importante, que é relembrar que a Convenção Estatutária aprovou um documento e que agora há todo um conjunto de regulamentos que vão ter de ser, obviamente, adaptados a esses novos estatutos. Portanto, e esse é parte do trabalho de SAPA, como o Pedro referiu. E depois também há uma série de outras questões, não é? Antever temas quentes, preparar o próprio Conselho Nacional. Pronto, mas eu penso que nessa questão em concreto dos temas do trabalho de SAPA é concretamente esta questão dos regulamentos que vai ser um trabalho de facto trabalhoso, passo o paralelismo, pleonasmo, exatamente, mas pronto, que tem de ser feito, e porque os regulamentos obviamente têm de ficar em conformidade com aquilo que foi aprovado na revisão ou na convenção estatutária. Desculpa, Mateus, agora se quiseres, não sei se era isto que ias falar, desligaste o micro. Isso. Mateus, deixamos-te ouvir. Estão-me a ouvir? Agora sim. Querias acrescentar alguma coisa? Era isso que a Mariana estava a perguntar. Sim. Ou seja, além da questão dos regimentos, que vamos ter muitos regimentos e regulamentos a aprovar e a discutir, e estamos a confirmar o interesse que foi aprovado em convenção dos novos estatutos.
Há também a questão da orientação ideológica e há uma série de temáticas e áreas que a iniciativa liberal ainda não tem propostas muito consolidadas. Eu dei um exemplo da minha proposta sobre o liberalismo sempre foi verde, numa altura em que ainda não tínhamos propostas ambientais, e no futuro nós poderemos também desenvolver outras propostas no mesmo sentido, mas sempre confirmando aquilo que é aprovado em convenção. Nunca podemos nos sobrepor às convenções. Obrigado. Bem, só aqui mais uma questão. O Pedro também falou na questão do CN ser um órgão de fiscalização. Isso não é de todo a realidade. O CN, no fundo, é uma equipa estratégica que trabalha em conjunto, ok? E que avalia outros órgãos, nomeadamente a CE, mas não fiscaliza, ok? Isto é importante ficar claro. Ok. Mas se calhar só uma nota, Pedro, e também para puxar aqui mais um galão, que é o Nuno Santos Fernandes, que foi o presidente do Conselho Nacional até ao momento, que também integra esta lista. Obviamente nós temos também que contextualizar isto. O trabalho que a mesa teve nos últimos 2 anos foi extraordinário. Nós andamos em 2 anos em extraordinário, não é? Porque tudo é novo, tudo estamos a construir e a criar e coisas do género. Claro. E a minha expectativa é que os próximos 2 anos ainda tenham uma carga de extraordinário relativamente grande, porque tudo está a acontecer e há muitas coisas para preparar. Portanto, eu acho que a mensagem principal, não sei, ou seja, o Tiago, depois acho que podes falar com ele, mas acho que há aqui uma mensagem principal, é que ninguém nesta lista, e ninguém o deve fazer em nenhuma de outras listas, ou certo não é o caso, de achar que se está a candidatar para ir a buscar 3 senhas durante o ano, não é? E acho que é essa a mensagem. Portanto, essas 3 senhas e a participação nessas reuniões envolvem um sentido de responsabilidade que, como eu disse anteriormente, não é do SAPA no sentido de eu agora vou andar aqui técnico, tenho que ser especialista técnico nisto ou naquilo, mas é um sentido de responsabilidade se eu vou ter a possibilidade de questionar a orientação, de participar num órgão como o Conselho Nacional, envolve esta continuidade entre as sessões, entre as reuniões do Conselho Nacional, de que cada conselheiro deve acompanhar o dia-a-dia do partido, deve estar extraordinariamente envolvido, deve contribuir quando é chamado. E há muito trabalho que pode ser aprovado depois em Conselho Nacional, que pode ser feito anteriormente, como foi feito agora o exemplo de aquilo que foi a aprovação dos novos estatutos, teve uma equipa de trabalho a preparar anteriormente, em que foram envolvidas várias pessoas. Portanto, eu acho que era mais nesse sentido, de não dar a ideia de que isto é um órgão nobre, que reúne, porque é só para ir dizer que sim, não era esse o sentido que eu acho que ninguém aqui vê, mas aí estou certo que é nas 3 listas, portanto acho que eu confio que todas as listas têm esse sentido de responsabilidade, portanto, nem é só daqui. Está esclarecido, Pedro? Sim. Eu só podia perguntar mais uma coisa. Força. Eu percebi que cabe ao Conselho Nacional propor medidas ou estratégias? Não, a Convenção Nacional aprova, ou seja, vou dar um exemplo, ou seja, da carga política e do simbolismo político, a aprovação de listas de candidatos, não é? Quem faz a aprovação de lista de candidatos é por proposta, neste caso a Comissão Executiva. Agora, o Conselho Nacional é que aprova a lista dos candidatos. Portanto, a carga política é, em teoria, vamos imaginar, de que a Comissão Executiva fazia uma lista que o Conselho Nacional dizia, não queremos essa. E depois fazia outra e nós dizemos, não queremos essa. Portanto, é uma carga de responsabilidade enorme que, não escolhendo a lista, tem um instrumento de validação que é importantíssimo, entendes? Ou seja, é mais nesse sentido da pressão. Portanto, a existência desse momento de aprovação desses instrumentos, como por exemplo uma lista de candidatos, coloca-me em sentido da tal independência da Comissão Executiva. Ou seja, não há candidatos do partido sem que vão à validação da Comissão do Conselho Nacional. Portanto, é precisamente esta carga que se pretende, ou seja, que exista um órgão que não sendo executivo, tem aqui uma força de colocar todos estes temas que são, lá está, são de rumo, são estratégicos, não é? Eu agora achava que devíamos fazer a aprovação X e não, são questões desta magnitude, não é? Sendo que a questão da moção estratégica global, essa em particular, que é que orienta a Comissão Executiva eleita, essa é feita em convenção, não é em Conselho Nacional. Ok, obrigado. Obrigado nós, Pedro. Bruno, penso que a pergunta do Luís Mestrinho tu já respondeste, portanto passávamos aqui à pergunta do José Augusto Sousa. Uma lista com pessoas de vários pontos do país que pensam em liberdade e que se assumem capazes de acompanhar e orientam a estratégia política do partido, adotada em Convenção Nacional. Acho que é só uma afirmação, por aquilo que eu percebo. Portanto, passamos ao seguinte.
Norberto Ataíde, por favor, queres colocar a tua pergunta? Coloco, sim, senhor. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Estive a ouvir com muita atenção o debate e a apresentação da Listel e fiquei muito com a ideia de quererem tornar o Conselho Nacional praticamente como se fosse um pai para a Comissão Executiva, ou seja, do estilo de aconselhar, se calhar é este o caminho que deveríamos seguir, se calhar é aquele caminho que não deveríamos seguir. Não sei até que ponto isso não será confuso e depois para a Comissão Executiva, por exemplo. Não faz parte, Norberto, não faz parte do Conselho Nacional aconselhar, ou seja, quem aconselha a Comissão Executiva a seguir o seu rumo são todos os militantes em convenção. Portanto, essa moção de estratégia política nacional é aprovada por todos os militantes, que responsabilizam a Comissão Executiva a seguir aquele rumo. Portanto, nos estatutos o que está é que o Conselho Nacional acompanha e orienta. Ou seja, não vai andar a dar palpites, eu acho que é assim. Não, ou seja, acompanha e orienta. Ou seja, é um fiel garante de que o tal rumo é seguido. É a mesma coisa que dizia que um conselho de administração de uma empresa é só, ou seja, se calhar nós estamos mal habituados, não é? Quando nós aqui no passado ouvimos que havia administradores de grandes bancos que iam lá receber, entravam mudos e saíam calados. Portanto, isto é ficção que nós temos de um conselho de administração, que é a malta que vai lá receber a senha e que se vai embora, que não é totalmente, não é objetivamente isso. Ou seja, o Conselho Nacional é de extraordinariamente importância e por conscientes da importância que têm, é que não vão estar precisamente a aconselhar e a dar palpites e a dizer, eu acho que não é bem à esquerda, essa esquerda não é melhor a esquerda, não é? Ou seja, eu acho que é este sentido de responsabilidade que se o Conselho Nacional tiver um bom ano, ou seja, se a Comissão Executiva tiver um bom ano de discussão, eu acho que depois isto nunca acontece, o Conselho Nacional vai estar a acompanhar e vai estar a monitorizar e vai estar a sinalizar aquilo que acha que é importante sinalizar. Portanto, quando o rumo não é perdido, quando o rumo não é mantido, a Comissão Executiva continua a respeitar a direção que foi dada por todos os membros. Portanto, é até um bocadinho ingrato, e é isto que eu acho que é importante percebermos. Se todos os membros deram um rumo, se esse rumo está a ser seguido pela Comissão Executiva, depois haver alguém que, porque é conselheiro, acha que pode... Não, mas eu acho que não é bem assim, eu não concordei bem com aquilo que estava lá escrito na moção estratégica global, entendes? Portanto, eu acho que é esse sentido de responsabilidade de dizer que, antes de o conselheiro ter uma ideia ou uma opinião, deve respeitar aquilo que é a moção política, a orientação política que o partido está a seguir em função da escolha que todos os militantes tiveram. Esclarecedor, Norberto? Sim, foi esclarecedor. Entretanto, gostei muito de Bruno. Fixe. Boa. Qualquer coisa dispõe, está bem, Norberto? Mas o Conselho de Administração, pronto, é isso mesmo. Mas o Conselho Nacional não é tirar a senha e continua, é um bom trabalho. Não, pois, eu acho que devemos todos ter aprendido com esses erros mediáticos, mas posso-te assegurar que continua a ser ainda uma prática, infelizmente. Eu acho é que a nossa exposição pública não nos permite isso, não é? Ou seja, porque enquanto o Conselho de Administração é uma reunião de uma empresa que muitas vezes aquilo, ou seja, neste caso, eu não querendo alongar isto, nós somos Conselho de Administração, em teoria, de uma empresa cotada e com uma dispersão em bolsa significativa, que é aquilo que acontece em Portugal. Ou seja, as nossas ações do partido estão em cada um dos 1.400 membros e todos eles são acionistas do partido. Logo, o nosso dever como administradores não é contra um grupo de 20% da acionista, que tem 20% de cotas. Já estamos a comparar a SP500. Não, mas é pela pressão pública, não é? Ou seja, pela pressão pública de nós não estamos aqui, isto é tudo público, tudo o que acontece aqui é público. E por isso é que eu reforçava que o sentido de responsabilidade que eu sinto que existe nesta lista é precisamente por isso, é por acreditar que se o partido continuar a crescer como está e como todos nós queremos, tudo o que é dito em Conselho Nacional da Iniciativa Liberal é um ato público, não um ato para dentro, ou seja, tudo o que é falado, tudo o que é discutido, obviamente é uma pressão, é um ato político, e como sendo um ato político, é um ato público que será aproveitado para o bem ou para o mal, em função também dos interesses que nos extravasam, que não são só aqueles bons interesses que nós às vezes temos eu só queria ajudar, não é? Mas quando só querer ajudar é interpretado de forma incorreta com outros interesses, as coisas se escambam, não é? É isso mesmo. Entretanto, pronto, eu agradeço o esclarecimento e vejo o meu Algarve
representado, portanto estou contente. Um abraço para todos. Norberto, Um abraço para boa. todos aí. Obrigada, Norberto. Então, acelerando aqui um bocadinho, temos agora aqui um comentário do Vítor Miguel Miranda. Isso também é marca de liberalismo, confiar até prova em contrário e nesse momento responsabilizar. Não sei se está uma afirmação. Vítor, queres reformular melhor a pergunta? Sim, pode ser. Isto refere-se mais ao início da conversa, saí um bocado de fora do tempo, mas no fundo eu tinha a ver com o discurso que o Bruno estava a fazer, não é? De que o liberalismo existe bastante aqui dentro do partido, não é? Como tal, temos que confiar que as pessoas aqui estão a agir, nos 30 horas estão a agir no melhor sentido a cada momento e só responsabilizar no momento em que se detectar algum problema, não é? Acho que essa atitude que vocês defendem enquanto lista. O Conselho Nacional não está para cortar as pernas à Comissão Executiva, mas para empoderar, para fazer o melhor dentro da moção estratégica votada em Convenção Nacional. Exatamente. Confiando que eles estão a fazer o melhor naquele momento, mas sempre avaliando e sendo críticos. Orientando e monitorizando, precisamente. Precisamente. Antes às de vezes tem avançar... mais, ou seja, eu dou sempre o exemplo, às vezes quando alguém não diz nada, tem-se mais receio do que quando está sempre a dizer, não é? Porque quando está sempre a dizer é o tal, como eu dizia no início, já chegámos, e depois quando saímos do rumo já ninguém ouve alguém que estava a perguntar se já chegámos, porque aquilo já se torna tão cansativo que no dia em que é preciso mesmo dizer, olha, atenção, eu acho que nós fomos por um caminho que não era o correto, alguém vai dizer, pá, está bem, mas já vamos, entendes? Portanto, é precisamente, às vezes, estando calados, estamos a fazer mais política do que estamos a falar muito. Esclarecido? Então, se calhar, vamos aqui acelerar. Antes de passar à próxima pergunta, vou também já avisar que fechamos o nosso chat, porque já estamos em cima da hora, mas vamos responder às perguntas que temos aqui. Não deixando das pessoas desanimadas, vamos ter mais webinars, portanto, vão ter certamente outras possibilidades para colocar questões. Anotem que nós vamos responder. Portanto, passava então aqui à pergunta do Luís Magoito: quem é que faz os regulamentos? A Comissão Executiva ou o Conselho Nacional? Neste momento, aliás, a revisão estatutária, no artigo 30º, diz exatamente que a iniciativa da elaboração compete ou a um ou ao outro. Portanto, ambos neste momento podem tomar a iniciativa de se elaborarem determinados regulamentos. E é sempre discutido em Conselho Nacional, acho que é importante frisar isso. Exatamente. Mas a iniciativa pode ser de ambos. Boa. Luís Duarte, agora dizia-te para colocares tu a tua questão. Dizes aqui que tens uma questão. Boa noite. A questão que eu gostava de colocar é a seguinte. Tendo em conta que 2021 vamos ter eleições autárquicas, eu gostava de perceber qual é a ideia e qual será o vosso contributo enquanto Conselho Nacional no apoio aos núcleos e qual será, o que é que no fundo o Conselho Nacional irá fazer em relação às autárquicas. Obrigado. Muito bem. Eu posso também responder a isso. Aliás, isso foi uma das questões que se falou por causa da revisão estatutária. O CN, mais uma vez, não é um órgão executivo. Quem vai propor as listas para as eleições autárquicas são as estruturas locais, que depois as apresentam à Comissão Executiva. E o Conselho Nacional lá está, com base no facto de ser um fórum de reflexão ideológica e tudo mais, poderá dar apoio nesse sentido. Há a figura das comissões que podem ser criadas para esse efeito, mas o que é importante aqui é que o debate político seja feito em bom rigor. O procedimento foi este que eu acabei de referir e que está previsto, obviamente, nos estatutos, que já foram discutidos e aprovados na Convenção Nacional do passado dia 15. Esclarecido? Eu dava uma nota muito importante que é, ou seja, há sempre aqui, mais uma vez, nós estamos sempre a falar como ou devíamos estar a falar do Conselho Nacional como o órgão secundário, no sentido de, eu acredito que a Comissão Executiva vai fazer um trabalho extraordinário e deve e tem essa obrigação, porque assim está mandatada para fazer um trabalho extraordinário com os núcleos e no acompanhamento às autárquicas. Portanto, esse é o meu pressuposto, é que vai ter que existir um trabalho extraordinário da Comissão Executiva
em relação às autárquicas. Portanto, o meu pressuposto e o alinhamento é, eu quero acreditar que isso vai acontecer. O que é que o Conselho Nacional pode fazer? Epá, se isso não acontecer, se houver um descambar total, desorientação total, etc., então o Conselho Nacional terá que antecipar qualquer coisa. Portanto, mas nós estamos sempre aqui num filme que aí não... Portanto, o que é que irá fazer, certamente, eu acho que a aprovação dos candidatos é um momento simbólico, não é? Portanto, é os tais poderes altamente importantes. Portanto, isto não são só botões vermelhos de grande poder, mas é este sentido, ou seja, eu quero acreditar sempre que quando tudo chega ao Conselho Nacional, todo o trabalho de todas as pessoas que passam o dia inteiro, todos os dias nos núcleos, todos os dias na Comissão Executiva, que é extraordinariamente bem feito. E é isso que eu quero acreditar e é isso que eu tenho visto e é isso que eu quero continuar a acreditar. Portanto, o pressuposto de que o Conselho Nacional tem que intervir para orientar uma decisão ou uma orientação política nas autárquicas, isto é pressupor que isto há um descalabro total em que a Comissão Executiva está completamente desorientada, os núcleos andam todos desorientados, portanto, e depois o Conselho Nacional tem que vir aqui como salvador. Isto não existe, ok? Portanto, o pior que inclusive pode acontecer é o Conselho Nacional, e agora para terminar, ser instrumentalizado precisamente para isso, ou seja, é importante que isso seja clarificado, porque se o Conselho Nacional, obviamente com todo o poder que eu tenho estado a reforçar, faz precisamente isso, ou seja, se o poder é tal, deixa eu só dar aqui o poder de um beijinho, boa noite, boa noite, portanto é muito poderoso, ou seja, é só um beijinho, mas é muito poderoso. Portanto, é precisamente isso, ou seja, se nós estivermos sempre a desvalorizar o papel do Conselho Nacional, achando que ele tem que andar no dia-a-dia, quando o Conselho Nacional for necessário de forma refletida tomar decisões políticas com importância, depois vai estar descredibilizado. Portanto, há aqui um conjunto de trabalho político que não tem que ser feito só em Conselho Nacional. É o dia todo, é a pressão. Ou seja, eu estou à espera que se os trabalhos em Lisboa tiverem a correr mal, é no plenário do núcleo que nós vamos dizer que está a correr mal. É o Carlos Figueira, by the way, Puxar dos Galões também está nesta lista. Também vamos lá chamar a atenção ao Carlos Figueira, ok? E depois vamos à Comissão. Ou seja, nós, membros, vamos ter que ir a todo lado garantir que as autárquicas estão a correr bem. Não é esperar que o Conselho Nacional, no alto da sua decisão ordinária de 3 vezes por ano, vai decidir alguma coisa. Portanto, o Conselho Nacional decide sobre coisas importantes. E quanto mais nós colocarmos esta carga, esta coisa que vai decidir sobre tudo, menos importância vai ter o órgão. Portanto, eu quero é que acreditar que em 2021 os núcleos vão estar cheios, a Comissão Executiva vai andar cheia de trabalho e vai-nos andar a dizer que não tem tempo. Portanto, isso é que vai ser o 2021 que nós esperamos, não é? O que vamos ter no sapatinho. Não é o que é que o Conselho Nacional vai salvar das eleições autárquicas. Sim. Não, e só mais uma nota, é que a moção estratégica diz que em relação às autárquicas nós devemos ir sozinhos sempre que possível. E é exatamente isto que o CN tem de garantir. Garantir que tudo é feito para respeitar esta orientação que vem da moção e que foi votada pelos membros, ok? Portanto, somos no fundo o garante desta moção e desta deliberação que foi tomada em convenção. Muito bem, então, para fechar aqui as perguntas, pedi à Joana Gil para colocar a sua questão. Olá, boa noite. Boa noite, Joana. Olá, sim, Joana. estamos a ouvir. Mas peço imensa desculpa, não tenho vídeo disponível, portanto terá sido só com voz. Espero que não seja um problema. Não. Muito rapidamente, e dado o adiantado da hora, a minha questão é muito simples. Depois de tudo o que ouvi sobre o Conselho, aquilo que eu gostava de saber é qual é que é a margem que o Conselho tem para levar um certo tema até à Comissão Executiva e sugerir, avancem com isto, preocupem-se com isto, trabalhem sobre isto na Assembleia, ou de chamar a atenção para algum aspecto, como eu digo, tudo claro, naturalmente, dentro do que tenha sido a moção aprovada pela Convenção, mas qual é a margem que os conselheiros têm, que o Conselho tem como um todo, para levar um determinado tema até à Comissão Executiva e convidá-la, digamos assim, a agir numa matéria mais concreta. Obrigada. Eu penso que aqui algo simples é a apresentação de uma moção, por exemplo. Nós vemos que algo foi abordado na moção estratégica. A Comissão Executiva, de alguma forma, ainda não explorou o assunto. Podemos apresentar uma moção nesse sentido. E várias vezes tal já foi feito. E o que essa lista vai fazer é confirmar que o interesse dessa moção sempre seja cumprido. E, se for necessário, podemos apresentar, por exemplo, uma moção nesse sentido. Muito obrigada. Não podia ter sido mais claro. Obrigada. Eu gostava de reforçar, Joana, a responsabilidade, e é aqui que eu acho que o liberalismo deve ser exercido,
é que as Joanas, os Brunos, os Mateus, as Fátimas devem exercer essa pressão, sendo conselheiros ou não sendo conselheiros, não é? Ou seja, os canais que existem têm que ser todos eles explorados e todos eles têm que ser, têm que estar abertos ou têm que estar... Eu acho que nós ainda estamos na fase gira do partido, que é que quase todos nos conhecemos e há imensos núcleos, portanto, todas essas pressões, todas essas discussões, todas essas reflexões, se forem construídas da base, como qualquer partido liberal faz, eu quero acreditar que as coisas resolvem sem chegarem sempre a Conselho Nacional. Eu prefiro que algo que aconteça, que um grupo de pessoas se junte, se reúne, que faça e que as coisas, acreditando que são bem feitas, acontecem, não é? Do que alguém ter uma ideia, esperar 3 meses, ir para um palanque no Conselho Nacional, fazer uma moção, apresentar uma moção porque é a ideia dele e depois ser rejeitada com 90% dos votos contra. Não é? Ou seja, isto é que não faz sentido. Isto é o não querer fazer política, isto é querer usar um fórum sem ser para fazer política. Pronto, eu acho, não é? Eu acho, tive uma ideia. Portanto, estas ideias, num partido liberal, têm que ser concretizadas todos os dias. Eu prefiro que seja sempre dada a responsabilidade ao membro da iniciativa liberal e a todos os simpatizantes de fazerem. Até correr mal, não é? Ou seja, eu prefiro que se faça até correr mal do que estar à espera das regras para fazer. Isto não é liberalismo. Portanto, o ser liberal é fazer até correr mal. E nós andamos ali sempre naquela pressão do será que vai correr mal? Mas entretanto acontece, não é? Portanto, é isso que eu gostava de ver no partido. Não é esperar o que é que vou receber do Conselho ou tenho que ir ao Conselho. Portanto, isto é um espírito de centralismo, de dar um poder a um órgão que não existe ou não pode existir se nós queremos um partido dinâmico, ágil, que está todos os dias na rua, todos os dias a fazer a diferença. Foi esclarecedor. Muito obrigada a ambos. Obrigado, e muito Joana. obrigada por este webinar, que de facto é um grande auxílio, sobretudo para quem chegou há pouco tempo como eu. Boa. Obrigado, Joana. Boa, Obrigada, excelente. eu. Portanto, da minha parte, gostava de agradecer aos 75, alguns no tempo, 76 pessoas que estiveram connosco, dizer novamente que esta sessão foi gravada e vai ser disponibilizada. Vamos ter outros webinars em breve, portanto, vamos ter a oportunidade de trazer outros membros e outros candidatos da lista L a falar convosco, portanto estejam atentos. E queria agora passar a palavra primeiro ao Bruno, depois ao Mateus e depois à Mariana para fechar a sessão, também para eles terem a oportunidade de se despedirem de cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Bruno, queres despedir? Ou seja, não, vocês querem despedir fazendo um apelo ao voto, não é? Ou seja, quando tudo isto começou, e isto são aqueles pequenos remates históricos, mas que eu acho que devem ser importantes sinalizar. Quando se começou a falar de Portugal mais liberal, era porque não se queria um Portugal liberal, queria-se um Portugal mais liberal, precisamente porque nós não queremos ditaduras de liberalismo, que é o que às vezes existe, que é, eu gosto tanto do liberalismo que acho que todos deviam ser obrigados a ser liberais, não é? Portanto, e nós queremos um Portugal mais liberal. E o apelo ao voto que eu faço é precisamente esse, ou seja, eu acredito neste momento, porque o método onde tem que ser respeitado, que nós não vamos eleger os 50, mas eu gostava que elegêssemos 48, ou gostava que elegêssemos um número muito significativo de membros, por acreditar precisamente que esta é a lista que, na minha opinião, tem melhores condições para, nos próximos anos, ser o verdadeiro Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. Portanto, quanto mais votarem, certamente mais conselheiros conseguiremos eleger da nossa lista e, com isto, fazer um trabalho que acreditamos vá ao encontro do tal Portugal mais liberal. Mateus. As palavras finais é reforçar aquilo que a gente andou já a dizer sobre a lista, sobre o rigor que vamos ter em perceber o verdadeiro papel do Conselho Nacional e não instrumentalizá-lo para outros fins. Ou seja, vamos cumprir o propósito do Conselho Nacional e cumprir a vontade dos membros na Convenção. Somos uma lista com experiência, porque já há pessoas que já estiveram no Conselho Nacional, eu, por exemplo, e também uma lista com novidades, porque muita gente vai ser a primeira vez que estarão no Conselho Nacional. E também vai ser uma lista com diversidade, ou seja, queria reforçar isto, que é uma coisa muito importante dentro do liberalismo, é darmos a capacidade dos indivíduos de se manifestarem, de serem eles próprios, e por isso escolhemos uma lista com tanta diversidade, espalhada pelo país e por fora do país, com várias faixas etárias, com vários backgrounds, e confirmando aquilo que é a iniciativa liberal, ou seja, é uma síntese do que são os 1.400 membros numa lista de 50 mais os suplentes. Obrigado. Mariana, marca o golo para fechar. Muito bem, obrigada, Fátima. Bem, só dizer que, de facto, acima de tudo, o que é que eu quero? Quero ser Presidente de um Conselho Nacional de Consolidação e não de oposição, que ajude não a CE em concreto, mas sim também todo o partido
a tornar Portugal mais liberal, através do debate dos grandes temas que podem realmente fazer a diferença na vida das pessoas, porque para mim no fim do dia é para isso que todos nós que estamos envolvidos, é para isso que devemos contribuir. Também queria aproveitar para agradecer a toda a lista L, que tem tido, não só pela coragem, mas também pelo trabalho incansável que tem feito e que têm sido de facto verdadeiramente fantásticos. E também, obviamente, agradecer às pessoas que se disponibilizaram a estar aqui hoje a assistir e também pedir-vos que continuem a acompanhar para nos conhecerem e para conhecerem todas as pessoas da nossa lista. Tenho a certeza que vai fazer a diferença também. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até o próximo webinar. Boa noite e obrigada. Tchau.